acho que é o projeto que vem sendo desenvolvido, acima de tudo. Eu sempre tive muita confiança no trabalho. Eu nunca cheguei num clube, qualquer que seja, e tenha feito pedidos antecipados à diretoria, ao contrário. Em todos eles, aliás, muito mais nós provocamos vendas do que propriamente aquisições. E assim foram em todas as equipes que eu trabalhei. No Corinthians não vai ser diferente. Eu não chego aqui preocupado com possíveis e novas contratações. Eu chego aqui tentando trabalhar com aqueles que aqui estão. Se esforços a buscarem um caminho, uma oportunidade, eles terão. Vai depender de cada um deles. Então, o que eu quero é que o atleta entenda que não existe ninguém que não seja útil ou que não venha a ser aproveitado, desde que tenha vontade, demonstre, busque treinamento no dia a dia e esteja pedindo uma oportunidade na equipe. Eu acho que esse é o principal papel de um profissional. E eu espero, novamente aqui dentro dessa grande equipe, poder fazer esse tipo de trabalho que eu realizei na maioria das equipes que passei. Natália, assim, se eu for avaliar a equipe por apenas uma partida, a reação dos atletas naquele momento, eu não estaria sendo correto. Eu acho que nós temos que verificar um todo o que vem acontecendo. Não existem culpados aqui setoriais, não existem culpados individuais. O que existe é um pequeno desequilíbrio pós a conquista de uma competição. É natural isso, às vezes forte até aquilo que busca o seu treinador. Até porque é muito difícil você chegar num processo emocional no limite dele, no final dele, graças a Deus alcançando os resultados que foram alcançados, e logo na sequência você tem uma caída natural. Até porque nós estamos dentro de um campeonato e só esse mês nós jogaremos aí 10 partidas. A cada 2 dias e meio, o Corinthians, como muitas outras equipes, estarão em campo. E com isso, as dificuldades serão grandes. Então, a mesma equipe que tenha sofrido, de repente, um revés no início de uma semana, possa estar no final desta tendo 2 resultados bem diferentes. Esse o caminho que eu confio, que eu acredito. Vou procurar trabalhar para que tudo aconteça positivamente e nós possamos recuperar rapidamente esse pequeno desequilíbrio que vem acontecendo nesse instante. Primeiro que para mim é um prazer poder estar aqui. Uma equipe que faltava assim no meu currículo e de repente sempre foi um objetivo poder cumprir com todas as equipes, principalmente as equipes paulistas, em razão do meu nascimento aqui no estado, e de ter acompanhado boa parte da história de todas essas 4 equipes. Segundo, eu volto a afirmar que eu nunca chego aqui pedindo contratações, jamais fiz isso em equipe nenhuma das que eu dirigi. Graças a Deus, na grande maioria delas, nós alcançamos resultados importantes. As pessoas falam dos últimos resultados que eu tive, mas eu tive aí 14 disputas de títulos e mais 5 vice-campeonatos. Ou melhor, 14 conquistas de títulos e mais 5 vice-campeonatos. Então, para mim, é uma carreira que alcançou muitos objetivos, até porque eu também peguei 7 grandes equipes do futebol brasileiro em zona de rebaixamento. E ao final dessas temporadas nós alcançamos, às vezes, resultados que na minha concepção valeriam até mais do que um título, talvez, pelo momento que essas equipes viviam nesse processo. Em razão de tudo isso, eu me sinto muito bem preparado para todo e qualquer desafio e espero enfrentar uma situação bem difícil, complicada, porém confiando muito naquilo que nós possamos realizar ao longo de todo esse processo. De um modo geral, você ter agora a seu favor a fiel torcida, uma torcida que eu joguei N vezes contra e que para mim sempre foi um diferencial, já é um fator que eu não tenho dúvidas que fluirá de uma maneira muito positiva. O exemplo foi muito claro nessa última partida. A equipe perdendo por 3-0 e a torcida de momento não deixou a equipe ao léu, apoiando, sempre incentivando, coisa que eu sempre vi aqui dentro. A maior dificuldade que nós enfrentávamos quando adversários era justamente a parte
Nós somos uma torcida que define resultados, que define campeonatos e que ajuda a sua equipe até o último momento, até os últimos instantes de uma partida. E é isso que eu espero encontrar aqui dentro. Turbulências, elas acontecem em todos os clubes. O que nós temos aqui termos um ambiente focado e blindados de tudo que esteja acontecendo. Em volta da sua equipe, em volta do seu clube, pelo momento que estejamos passando, tanto positivo quanto negativo, negativamente falando, e focamos no trabalho, na entrega de jogadores, na melhoria da equipe, nas correções que naturalmente sejam verificadas naquela partida. Eu acho que essa é a maior preocupação que nós temos e eu não tenho dúvidas que eu terei toda a autonomia em razão das pessoas que me contrataram me conhecerem, saberem a maneira como eu procuro trabalhar com as equipes que eu já tive. Confio, volto a falar nas pessoas que assim o fizeram, confiando a mim a oportunidade de estar aí à frente de uma das maiores equipes do futebol brasileiro. Dorival, boa tarde, Natália Santana. Interessante, talvez sim, e muito. Eu acho que quando você é atleta, você pensa nas grandes equipes do futebol brasileiro e é natural que eu sempre pensei um dia em poder estar na minha equipe como presidente. Por 3 oportunidades eu fui convidado e não estava empregado nesse momento. Não poderia fazer aquilo que eu não faria com o Corinthians naquele instante. Fiz com o São Paulo para sair para a seleção brasileira. E a única saída que eu tive ao longo da minha carreira talvez tenha sido com o Ceará e com o Flamengo. Foi a única quebra de contrato que eu tive. Então, assim, para mim é marcante um momento como esse e eu espero entregar o máximo possível aqui dentro nesse período que eu quis ser. Eu acho que vocês mesmos têm conhecimento que quando um nome é colocado a público para que você possa sentir aquilo que o próprio torcedor pense, sinta e entenda o que seja o melhor para a sua equipe. Eu acho que também existe aí já um primeiro filtro de tudo que possa acontecer. Quando eu falo que eu confio nas pessoas que aqui estão, é justamente por causa disso. Eu vim para cá para um projeto esportivo, eu tenho que pensar esportivamente. Eu não posso pensar de uma outra forma, avaliando uma situação que foge ao meu contexto. Eu não tenho dados e detalhes para poder aqui abordá-lo com ninguém. Então eu prefiro ficar dentro de uma lógica, daquilo que eu conheço, daquilo que eu esteja buscando ampliar o meu conhecimento, que é justamente aquilo que eu tenho, material humano da equipe, aquilo que eu possa desenvolver, trabalhar, mas é natural. Você fica sempre numa condição em que tente entregar o seu melhor e acreditando que tudo continue dentro de uma normalidade. É essa confiança que me faz acreditar que esse trabalho possa, se Deus quiser, daqui a pouco alcançar resultado. Vitórias, ou seja, 95% de aproveitamento. Amanhã tem jogo da Copa do Brasil, mais um mata-mata. Talvez seja uma possibilidade do Corinthians priorizar a Copa do Brasil. Você vê assim, entende uma competição que dê para priorizar? Ou dá para disputar as 3 competições que ainda tem pela frente por inteiro com 100% do elenco? Obrigado. É muito difícil você falar em um momento como esse, priorizar determinada competição. Não tem como fazê-lo. É um número importante, impactante. Foram aí 4 oportunidades, né, de estar em uma final de Copa do Brasil. Vou trabalhar para que possamos ter mais uma possibilidade, mas em momento nenhum vou procurar definir por uma competição ou outra. Isso tudo tem que ser muito bem trabalhado internamente. Eu acho que você tem várias competições em sequência. É um calendário que é desumano. Nós temos que contar com o apoio de todo o grupo de trabalho, não apenas temos uma equipe pré-definida e uma equipe que se mantenha jogando em sequência.
Nós temos que ter esse cuidado, acima de tudo, e buscarmos uma valorização de todo elenco, dando oportunidades a todos aqueles que aqui estão. Interessante isso. Eu só tive o Corinthians como adversário até hoje. E hoje eu vou ter esse bando de loucos aí a meu favor. Aliás, fato esse que sempre me preocupava quando atuava, quer seja aqui dentro ou fora. A fiel torcida sempre fez uma diferença considerável e levou essa equipe a grandes conquistas. Eu quero provar isso também. Eu quero tê-los ao meu favor e tentar fazer o meu melhor para que eu possa, de repente, continuar merecendo a confiança de cada um deles. Dorival. Eu acho, quando eu falo de coração. Não é uma coisa subjetiva, não é uma coisa aleatória, é aquilo que eu vivi. Eu vivi isso como atleta. Talvez uma das maiores emoções da minha vida, quando eu fui contratado pelo nosso rival como atleta, subindo o túnel do Morumbi e aquele estádio dividido, naquela ocasião era dividido, 50-50, e para mim talvez tenha sido uma das maiores emoções da minha vida. Por quê? Porque eu trabalhei muito para que um dia eu pudesse estar vivendo as emoções de um grande clássico do futebol brasileiro. E aquele era o meu primeiro grande clássico. E foi marcante. E sempre me chamou muita atenção a diferença que a fiel torcida fez a favor daqueles que eram meus adversários em todos esses momentos. Então, eu conheço muito bem o que é você atuar contra uma torcida como essa. E falo, reitero aqui, o que eu vi novamente no Maracanã, e me lembrei logo da decisão da Copa do Brasil, da mesma forma aconteceu. Então, assim, não tem como você não encontrar forças para você poder estar à frente de um grupo, vestindo uma camisa como essa, e não fazendo o seu melhor para que resultados aconteçam. É esse o espírito que eu estou chegando, que eu venho para cá, e eu espero poder deixar um grande trabalho aqui dentro. Assim, o nível de cobranças e preocupações de um profissional de futebol é muito alto. As pessoas às vezes não têm ideia do que isso representa e do que isso provoca, não só em você, profissional, porém em todo um contexto, né, familiar e de pessoas que estejam bem próximas. Imagino que o Tite deva ter passado, esteja naturalmente passando nesse instante. Torço para que aconteça uma recuperação rápida, uma pessoa que eu tenho um carinho e respeito muito grande, fui atleta junto com ele. E é uma situação que todo esportista, principalmente no país, corre um risco muito grande. O nível de cobrança, todos vocês sabem, é altíssimo, chega até ao absurdo das pessoas se descontrolarem consideravelmente dentro das suas casas. É uma atenção que nós deveríamos dar de uma maneira um pouco diferente e prepararmos um pouco mais nossos atletas e nossos profissionais para que pudessem entender e suportar, porque a carga é muito pesada. Eu gostaria que um dia um de vocês pudesse acompanhar o dia a dia de um treinador, o dia a dia de uma comissão técnica, para entenderem aquilo que é quando você pega, após uma partida, o resultado sendo 1-0 para você, ou 0-1, e você leia a síntese daquilo que representou toda uma semana, um mês, ou alguns meses de trabalho. Então, isso daí é maçante, isso daí penaliza consideravelmente todo e qualquer profissional que esteja, às vezes, sendo avaliado de uma maneira muito aleatória para tudo aquilo que desenvolveu ao longo do processo. É uma coisa interessante. Eu iniciei minha carreira em 2002, final de 2002, entrando em 2003. E daí até 2012, 13, eu sempre peguei equipes em início de montagem de elencos, melhor, em janeiro. Dezembro, janeiro, mais tardar.
Então, eu vivenciei ao longo de 13, 14 anos esse tipo de trabalho. Um trabalho onde eu tinha a possibilidade, naturalmente, nem sempre indo buscar o primeiro, o segundo nome, mas de repente os nomes que eu precisava dentro da minha visão, queria e necessitava para aquele momento. Depois de um certo instante, eu passei a trabalhar de uma outra forma, pegando equipes já em meio de temporada, num outro momento. E geralmente, quando isso acontece, é natural, você vai pegar equipes numa situação um pouco mais complicada, porque já estão com competições em andamento e só saem, raras exceções, só saem naturalmente aqueles que não estejam vivendo um grande momento. Então isso também me deu uma experiência muito grande, porque nesse processo eu peguei equipes que deu tempo de fazermos chegar, como também algumas que brigamos pela zona de rebaixamento, até porque o momento era esse. Então, para mim foram assim, experiências muito importantes, em todos os lados, e sempre com competições paralelas. Então, o nível de preparação sempre foi muito alto. Por isso que eu pontuei a vocês que eu nunca me preocupei com contratações, eu me preocupo com quem esteja aqui dentro, no elenco, que talvez não esteja tendo oportunidades, que esteja jogando numa posição que se sinta desconfortável, que não esteja comungando com um companheiro, você busca uma alteração, uma troca, um movimento e de repente essa equipe passa a dar uma resposta muito positiva. Eu acho que esse é o desafio de todo profissional. E eu não fujo desse tipo de trabalho, eu gosto desse tipo de trabalho e é um trabalho que eu me identifico. Eu espero que mais uma vez os resultados aconteçam aqui dentro.